Hoje, 11 de abril, é o Dia Mundial de Combate à Doença do Parkinson. O repórter Batista Filho está no Hospital Universitário e traz mais informações agora para a gente. Bom dia, Batista. Alô, Márcio, muito bom dia para você, bom dia para a Fabíola e todos que estão acompanhando Tudo de Bom. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Mal de Parkinson, ao Parkinson, e nós viemos aqui ao Hospital Universitário para conversar com a doutora Cícera Pontes, que é neurologista e que cuida dos pacientes aqui em Alagoas. Cerca de 400 pessoas são portadoras dessa doença em Alagoas. No Brasil seria em torno de 400 mil pessoas, isso é muito, né? No Brasil todo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Doutora, muito bom dia, nós estamos ao vivo e queria que a senhora, por gentileza, nos dissesse o que é exatamente essa doença. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Márcio, Fabíola. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa que acomete os neurônios que produzem, nós chamamos de dopamina, que organizam os movimentos, levando o paciente a ter lentidão dos movimentos, tremor, rigidez e muitas vezes também associada à instabilidade postural. O tremor muitas vezes aparece mais tardiamente. Então, o que chama mais atenção no diagnóstico seria o tremor. Mas, previamente, o paciente tem uma diminuição do movimento em relação a um dimídio, a um lado, por exemplo, lado direito, mão direita, mão esquerda. Tem uma dificuldade de abrir uma maçaneta, de fazer esses movimentos. E, muitas vezes, também tem uma dor no ombro que começa pela ortopedia, pela dificuldade em si de movimentar esse braço. Essa doença tem como prevenir, não, né? Não, prevenção não, porque você tem a doença de Parkinson primária e a doença de Parkinson secundária. A doença de Parkinson primária não tem etiologia. Nós temos alguma etiologia em relação à doença de Parkinson que acredita ser agrotóxico, por exemplo, e alguns locais que tem mais alumínio, por exemplo, poço, águas de poço, tem alguns trabalhos mostrando isso. Agora, você tem como prevenir, fazer uma certa prevenção, um parkinsonismo secundário, que é em consequência de doenças cerebrovasculares, traumas de um modo geral, aqueles pugilistas, que lutam, boxe. Então, em relação às cerebrovasculares, você tem como prevenir, organizando em relação à alimentação, controlando diabetes, hipertensão, uma qualidade de vida melhor. Alimentação também, né? Então, a prevenção em si da doença de Parkinson não há. Ela é uma doença genérica? Quem teve, se teve alguém na família que teve, a pessoa pode ter também? Ela em 10% dos casos é conhecida como genética, já que se conhece os genes em si. Agora, os 90% de um modo geral, é uma doença de Parkinson, que nós chamamos de esporádica e aparece acima de 65 anos. Os 10% de uma genética é abaixo de 40 anos. Ainda tem o juvenil, o início precoce, que é abaixo de 20 anos. E em relação à doença de Parkinson, você perguntou da... Perguntei da genética. Da genética, do parkinsonismo de acima de 65 anos, você tem também um percentual também genético e ambiental. Acredita-se que um gene, dessa forma esporádica, ela tem um predomínio, uma predisposição, vamos dizer assim, menor do que a genética abaixo de 65 anos. E precisa de um ambiente, vamos dizer assim, alguma etiologia ambiental, como eu falei, para dar um start, dar um início do processo degenerativo. Certo. Como é que vai ser comemorado esse dia? Na verdade, nós estamos aqui no HU, onde nós fazemos o ambulatório especializado em doença de Parkinson e distúrbio do movimento. Está comemorando, na verdade, é uma conscientização da população que essa doença ela pode ser acompanhada, bem acompanhada, e o paciente tem uma qualidade de vida muito boa. Então, são aqueles pacientes que, quando você diagnostica, você tem que colocar os pacientes em uma atividade que nós chamamos multidisciplinar, que é a fonoterapia, fisioterapia, psicoterapia, terapia ocupacional e um acompanhamento mensal, se for necessário, às vezes bimestral, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, para poder organizar. E a gente sabe que você fazendo isso, organizando, você consegue uma qualidade de vida. Então, nós estamos aqui fazendo a conscientização no HU, vai ser comemorado e dando essa conscientização exatamente para a gente trazer esse paciente e lembrar que existe a Associação Parkinson Alagoas, que nós precisamos ter esse social com esse paciente para ele se
organizar de uma certa forma e saber o que é a doença. Também trazer os cuidadores para fazer com que esses pacientes tenham uma vida social e os cuidadores saber como é a doença. Que tem as limitações, sim, mas o cuidador e esses familiares, amigos, apoiando esse paciente, há uma melhora da qualidade de vida. Obrigado, doutora. Um grande abraço, viu? Obrigada a vocês. Pois é, conversei com a doutora Cícera Pontes, que é neurologista e que hoje vive esse dia, né? O dia 11 de abril, que é o dia dedicado à conscientização, ao combate ao mal de Parkinson. Márcio e Fabiola, tudo de bom para vocês. Obrigada, Batista, como sempre. Obrigada também à doutora Cícera pelas informações. E tudo de bom para você também, para vocês.